cumprimentando mais uma vez as pessoas que acompanham esse sujeito que é humano e que, além de ser humano, né, é alguém que vem tentando entender, né, a movimentação da humanidade no contemporâneo, nesse espaço que nós estamos vivendo, atravessado por incertezas, repleto de superficialidades, com estruturas sociais que sacodem o tempo todo, né, numa dinâmica, né, extremamente pastosa e que causa, né, em nós, em cada um de nós, elementos reflexivos sobre a nossa existência. Hoje, em especial, né, em função de leituras que tenho feito, em função de observações, né, que a gente vem, de certa forma, tecendo no observatório das relações cotidianas, eu tenho percebido o alto índice, né, de pessoas com configuração depressiva ou, né, com tracejos suicidas. E eu não estou falando aqui apenas, né, dos adultos, eu estou falando aqui também das crianças e adolescentes. Eu tenho lido algumas pesquisas na área de psicologia do comportamento e tenho visto que a suba, né, se tratando de métrica em relação a uso de antidepressivos, né, de, né, utilização, né, de suportes, né, de apoio, seja psicanálise, seja psicologia, tem crescido numa perspectiva única. A ideia de que as pessoas conflitadas com o contemporâneo, conflitadas com tudo que tem nos atravessado, não estão conseguindo administrar a sua presença no mundo. E aí eu preciso dizer para vocês algo que é extremamente importante, né? Nós, numa perspectiva de existir nesse tempo, para, né, entendermos essa posição de sofrimento, para entendermos essa posição, né, de deprimência acerca de tudo que nos rodeia, é fundamental que a gente faça, né, um deslocamento empático, entendendo que, né, nós viemos de um espaço que nos dizia em garantia o que era certo e o que era errado, o que era verdade e o que era mentira, o que era ético e o que era moral, o que era lícito e o que era ilícito. E nós caímos num tempo onde isto é relativizado, ou seja, dentro de cada contexto, né, nós vamos analisar a verdade. Dentro de cada contexto, nós vamos analisar a ideia da ética. E aqui digo eu de maneira clara que existem sim padrões éticos e verdades constituídas, feitas por nós, determinadas pelas civilizações, porque na verdade vocês sabem melhor do que eu que todos os conceitos morais, éticos, de verdade, de mentira, de certo, de errado, são determinados por nós mesmos, né? Fomos nós que determinamos lá na modernidade sólida o que era certo e o que era errado. E entramos na pós-modernidade líquida, né, com um certo borrão acerca do que é correto, do que é incorreto, acerca do que, né, foi feito para durar, porque nós viemos também de uma sociedade que dizia que tudo era feito para durar. A gente jurava, né, viver juntos até a morte separar, e ali nós ficávamos engaiolados, porque a ideia era essa, cumprir o ritual. Nunca na pós-modernidade sólida a gente cumpriu tantos rituais, né? O ritual do católico de fazer a catequese, de fazer o crisma, de participar dos movimentos católicos, né? O ritual, né, da escolarização, você vai terminar pelo menos o fundamental, né? Na minha época, o primeiro grau, o segundo grau, nós tínhamos posições demarcadas, nós tínhamos camadas e estruturas desenhadas, o que não se dá na pós-modernidade sólida, na pós-modernidade líquida, desculpa.
E na pós-modernidade líquida, nós temos uma concepção, né, de verdade, uma concepção de mentira, de certo e de errado, que está muito associado hoje ao contexto dos sujeitos. Nós sabemos que nós temos acima, né, o que nós chamamos de padrões universais, que também foram criados e constituídos pela humanidade. Agora, nós percebemos que numa sociedade de superficialidade, numa sociedade onde a gente consome, no sentido de comprar para se ver, né, livre da dor, que é um puro engano, né, nós temos dificuldade para saber se estamos no caminho, se não estamos no caminho, se é melhor subir do que descer, né, se desfaz o casamento ou não, né? Se a educação dos nossos filhos atende ou não às necessidades desse contemporâneo, mimar menos, não mimar, né? Mimar mais, suprir o buraco de trabalhar manhã, tarde e noite, entupindo de brinquedo, né? Deixando fazer o que quer. Quer dizer, como é que a gente lida com isso tudo? E isto tudo vai desestruturando a nossa condição subjetiva. E quando a gente vê, a gente está muito mais tomando cápsula do que comendo, né? A gente está muito mais, né, regrado, numa condição de espectador do que de protagonista. Por que eu digo isso para vocês? Porque a gente vê hoje pessoas com comportamentos daltônicos. E quando eu digo daltônicos a realidade é tão atravessada que o sujeito não se posiciona mais. E onde é que ele vai parar, né? Quando ele sinaliza num consultório terapêutico. Quando ele não sinaliza, ele tenta suicídio. Ele tenta suicídio porque ele não consegue lidar com o que ele não consegue controlar. Nós viemos de uma ideia, isso é Foucault, né? De uma ideia de poder onde nós temos a imagem ou a ideia de que nós podemos controlar as coisas. E tudo que foge ao nosso controle nos desestabiliza. E agora que a pós-modernidade líquida que está aí diz que nós vivemos um tempo de incertezas. Que a vacina que teve sucesso ontem foi derrubada em tese pela mutação do vírus hoje. Que a máscara até agora tem sido uma premissa de proteção. Amanhã a gente não sabe, né? Que deixar o colega brincar com o amiguinho, né? Ou deixar o filho brincar com o amiguinho, a gente não sabe se é perigoso ou não, porque o vírus está aí andando. Então, quer dizer, nós estamos atravessados, né, de um caminho que não está pronto, né? E que nós vamos ter que aprender a fazer esse caminho. Nós vamos ter que aprender a fazer esse caminho. Não tem receita. Na modernidade sólida tinha receita. Quem era a receita? Pai e mãe. A gente pegava aquelas matrizes, né? E fazia a cópia daquela matriz e desdobrava isso quando adulto. Hoje, não dá pra gente pensar em matriz pai e mãe. Primeiro porque a ideia e o conceito de pai e de mãe mudou, né? Mudou. E segundo, porque daqui a pouco, né, a ideia de pai e de mãe, ou o conceito de pai e de mãe é muito perverso para aquele sujeito, para que ele tome como matriz. Então vocês vejam o quanto nós temos que nos preocupar com o que eu chamo de saúde mental. Como está a saúde mental nossa, das pessoas que nos rodeiam? Como está a nossa subjetividade em relação à condição de paz interior? Nós precisamos encontrar elementos que nos tragam paz interior, elementos que nos fortaleçam na nossa condição de existir num tempo onde não tem protocolo, onde não tem receita de viver, onde não tem elementos para que a gente pense a nossa estada no mundo. É nós que vamos ter que encontrar posições provisórias para aquele tempo e para aquele momento. Hoje a minha maneira de viver dentro desse espectro do coronavírus é uma. Amanhã, se anunciarem, né, um novo protocolo, né, de coronavírus, né, eu vou ter que alterar desde a água que eu dou para minhas flores na frente da minha casa.
Então vocês vejam que a estrutura pós-moderna, ela vai dizer que é você, a partir dos elementos que você traz consigo, que vai decidindo como você vai movimentar a sua estada nesse contexto, né? Nesse espaço vital. Qual é a minha preocupação? Nós não nos fortalecemos e não nos preparamos subjetivamente. E aí está o perigo, né? Por que nós vemos os altos índices de suicídio e os altos índices de mutilação, inclusive em crianças? Porque elas não conseguem encontrar matriz de referência naqueles que são sua família. Porque aqueles que são a sua família também não se prepararam para esse contexto, né? Ficaram muito mais do lado de fora do que do lado de dentro. E quando eu digo do lado de dentro, é do lado de si mesmo. Um pai que não consegue fazer leitura de um filho que se corta com a gilete, que ele está sinalizando aí, né, um mal-estar psíquico, é um pai que não tem condição subjetiva de perceber-se nem a si mesmo, né? Então, quer dizer, a minha preocupação hoje, num olhar psicanalítico pós-estruturalista, é pensar justamente isso. Se nós não fortalecermos a nossa matriz interior, partindo daquilo que a gente acredita, eu não estou aqui dizendo que tem que ser esse o caminho, aquele o caminho, não, partindo daquilo que a gente acredita. Os que virão por nós sofrerão de maneira avassaladora. Porque eles não terão subsídios psíquicos, conteúdos socioemocionais para se estruturarem matriz ética, estruturarem personalidade, estruturarem subjetividade, estruturarem a sua marca no mundo. Então hoje a minha fala, né, mesmo que breve, ela traz esses elementos, os elementos dos conteúdos socioemocionais que nós não estamos cuidando e nós estamos percebendo que isso já está dando, né? De certa forma, um resultado, um extrato lá na frente. Crianças depressivas, crianças deprimidas, crianças usando ansiolíticos severos, crianças que a terapia não funciona, não é funcional, porque ela absorveu a apatia do familiar, né? E aí eu estou falando das crianças, eu nem estou falando aqui dos maiores que somos nós. E que também temos as nossas inquietudes. E que também estamos preocupados com os rumos do contexto, né? Então, mais do que nunca hoje, diante das leituras que eu fiz, né? Diante de uma fala provocativa da professora Viviane Mosé, que diz que, né, os índices de suicídio estão aumentando de maneira avassaladora entre crianças e adolescentes. Eu preciso fazer esse alerta como profissional da terapia, né, ou da área terapêutica, né? Vamos olhar para as nossas varandas interiores. Vamos nos fortalecer para dar conteúdo socioemocional para aqueles que precisam e que convivem conosco, atravessados pela nossa condição de existir no mundo. Como diria, né, o nosso querido Dalai Lama, né, sejamos nós, né, a mudança que nós queremos ver, né, constituída no mundo, no lugar onde nós estamos, na comunidade onde nós atuamos, né? Porque é fundamental que a gente cuide dos nossos quartos de mistério, da nossa subjetividade. Um beijo grande e fiquem bem.